Ela está sendo chamada de Lei Anti-Gay e foi aprovada pelo Legislativo Municipal. A lei estabelece multas para quem promover ações públicas que façam propaganda de sodomia, lesbianismo, bissexualidade e transexualidade entre menores. O parlamentar que propôs a lei diz que ela não é contra homossexuais, mas quer proteger as crianças. Ele afirma que em outros países, menores são levados a cantar músicas dizendo "eu tenho 2 pais" e que isso não é certo. O parlamentar diz que pertence à Igreja Ortodoxa e que todas as igrejas tradicionais da Rússia estão pedindo leis semelhantes. Irina e Irina decidiram se casar. O casal de lésbicas é o primeiro a tentar oficializar a união em uma repartição municipal no centro de Moscou. Mas o pedido foi negado pela funcionária do local. Nos amamos e queremos construir uma vida juntas. Por isso queremos formalizar nosso relacionamento. Não somos diferentes de qualquer outro casal. Apenas quero casar com a pessoa que amo. Por que não poderia? Sou como qualquer outra pessoa. Mas não perante a lei. O casamento homossexual na Rússia é proibido e as noivas não ficaram surpresas quando o cartório se negou a realizar a união. De acordo com o artigo 1, parágrafo 3 do Código da Família, a legislação familiar permite apenas a união entre casais heterossexuais. O casal chamou atenção ao assunto. Casos de homofobia são frequentes na Rússia, onde a homossexualidade era um crime até 93 e deixou de ser classificada como uma doença mental em 99. Quando o prefeito de Moscou proíbe a parada gay dizendo que é uma aglomeração de satanismo, que os homossexuais são culpados pela AIDS em Moscou, quando ele diz essas coisas, é claro que o sentimento de homofobia aumenta tremendamente. Mas Irina e Irina não vão desistir. Em poucos meses, o casal vai para o Canadá, onde o casamento do mesmo sexo é permitido. Olá, sou Francisco Amado e esse é mais um vídeo do site República dos Espíritos, falando hoje sobre a reportagem ou o artigo que o Júlio Severo colocou na web a respeito do Luiz Motti, pedofilia já, enquanto ainda estou com tudo em cima. Eu fui verificar, analisando o artigo que ele colocou, você pode ver aqui ó, o que ele vai dizendo, etc. Então aqui, ó, Luiz Motti, o mentor e principal articulador do projeto de lei 122, da PL 122, e aí diz que pesquisando no Google sobre a vida e obra de tão ilustre cidadão, ele deparou com um site de pedófilos brasileiro, onde a crônica mais poderia se dizer aplaudida era o Moleque Ideal. Depois tinha elogios do pedófilos ao artigo, pedofilia e pederastias. Aí o que acontece? Eu gosto de ir ao fundo, né? Para rever, para ver se a fonte realmente ela é fidedigna. E aí eu fui buscar o artigo. E aí olha o que aconteceu. O site não existe, certo? Aí o que eu fiz? Eu tenho uma ferramenta aqui no meu PC, que essa ferramenta, ela, como é que eu posso dizer, ela busca, certo, esses artigos, sites que foram excluídos da internet. E aqui está o site, ó, Internet Arquivos, né? Então tá aqui, ó, aqui eu tô no ensaios, certo? Então veja o nível dos artigos. Contra a natureza, a criança é um brinquedo erótico, da pederasta com educação, pederastia com educação, pedofilia e pederastia, o sexo entre adultos, pedofilia na internet, antídoto contra a timidez, o significado da pedofilia, 1, 2, 3, 4, 5 e etc, etc, etc. Então você vai vendo aqui, ó, olha a imagem que tem aqui, ó, só crianças, certo? Aí eu lhe pergunto, certo? Não, o Júlio Severo está puxando a brasa para o seu, né, para o seu assado. Então por que o site saiu do ar? Por que retiraram esse site do ar? Por que o site não está ali
com todos os seus artigos e personalidades, biografias aqui, ó, certo? Eu estou usando essa ferramenta, ó, Luiz Motti, ó, essa aqui é a ferramenta, ó, certo? Aquela página ali também foi excluída, e aquela ali foi bem excluída porque nem aquilo ali aparece, certo? Vamos voltar aqui, ó, início. Vamos no início e olha o que o papo furado do início. Este é um blog diferenciado, criado especialmente para aqueles que procuram obter maiores informações a respeito de temas relacionados à atração afetiva e sexual por garotos. Neste espaço não serão encontrados materiais referentes à pornografia infantil, tampouco estará aberto a qualquer pessoa que venha difamar ou constranger a ninguém. Aqui se encontra artigo e texto das mais variadas fontes, abarcando reportagem, artes, literatura, artigos, etc, etc, mas foi tirado do ar. Por que será? Não tinha nada de pedofilia aqui, certo? Então, isso é muito esquisito. Vamos ver aqui o que mais que o Júlio Severo acusa no seu artigo, certo? Olha o que ele diz aqui, ó. No fundo, todos nós, gays e não gays, alimentamos em nossa imaginação um tipo ideal de homem que gostaríamos de amar e ter do lado, e que nem sempre é igual à nossa paixão atual. O ideal pode ser alto, branco, real, baixo, preto. Aqui é ele com um garotinho, certo? Aí agora o que ele diz aqui, ó? Se nossas leis permitissem, e se os santos e santas me ajudassem, adoraria encontrar um moleque maior de idade, mas aparentando 15 a 16 anos, já com os penteiros do saco aparecendo, a pica taludinha, não me importa a cor, certo? E aí você veja que é um texto de profunda filosofia, né? Realmente não tem nada de promíscuo aqui nesse artigo. Você pode ver que, olha, o sonho é sonho, qual o problema de querer demais? Aí aqui, ó, ele vai indo, portanto, tal. Pois o que foi bom para bárbaros e gregos deve ser ótimo para crianças, adolescentes e jovens brasileiros. Inseminação aos primeiros sinais de puberdade com penetração anal por 3 anos e sexo oral praticado por meninos nos homens e rapazes mais velhos. Por meninos nos homens e rapazes mais velhos. Certo? Estudos antropológicos acerca do comportamento das tribos em Papau, Nova Guiné e nas ilhas da... lugares realmente muito avançados, né? Ele traz, assim, lugares realmente que o povo tem uma moral, né? Um desenvolvimento intelectual realmente muito mais avançado. Fornece dados que evidenciam a atividade homoerótica com grau de diferenciação, mas pautado no mesmo princípio. De modo geral, acredita-se que os meninos não produzem seu esperma naturalmente, daí surge a necessidade de inseminá-los aos primeiros sinais de puberdade, num processo de transição da infância para a vida adulta. De inseminá-los, olha só que... olha, eu não tenho nem palavras para dizer a palhaçada que é isso aqui. Então aqui mais adiante ele diz assim, ó, uma educação diferenciada poderá fazer desabrochar em todo menino o seu lado feminino e em toda menina o seu lado masculino. Afinal, as crianças nascem para serem felizes, certo? Fonte: Guia de Prevenção da ST, AIDS, Cidadania para Homossexuais, certo? Então, e aí por aí vai. O artigo esse aqui do Júlio Severo, falando da ligação, certo, tênue entre a homossexualidade ou o homossexual, eu não digo que todos, certo, mas com a pedofilia. Lógico que as pessoas podem dizer, mas essa lei da pedofilia também é uma coisa que não tem cabimento, porque as crianças são erotizadas pela televisão, por isso, por aquilo, por aquele outro, certo? Então, já que
nós temos esse pensamento rasteiro na televisão, então vamos tornar isso comum e vamos tornar tudo rasteiro, certo? Comportamento rasteiro também, vamos aceitar tudo que é abominável, todas as aberrações como normais, né? Se a gente seguir essa linha de pensamento rasteiro, né? Essa é a questão que nós temos que pensar e essa é a questão que nós temos que analisar. Que tipo de mundo nós queremos construir? É isso que nós queremos para o Brasil? É isso que você quer para o jovem, para o seu filho? Por exemplo, nesse kit gay, né, eles falam a respeito da criança ter a possibilidade, o rapaz, que por exemplo ele é um gay, ele se sente mulher, ele poder usar o banheiro das meninas. Então você concordaria que sua filha estivesse entrando no banheiro junto com um garoto, ou vice-versa, o seu filho estivesse entrando no banheiro junto com uma garota, né? Ou seja, nós já vamos estar estimulando a sexualidade lá na tenra idade, né? Ou seja, liberou geral, então essas coisas que eu gostaria que você analisasse, certo? Vou colocar aqui para você ver novamente os títulos dos artigos, né? Ensaio 12 itens, e relembrar que esse artigo foi retirado do ar. Agora aqui eu gostaria que você desse uma olhada também. Eu vou colocar aqui na página para você ver. Se você entrar aqui nesta página, eu já vou mostrar aqui para você qual é o endereço, tá? Ensino Espírita Blogspot, certo? Aqui nessa página, o que a gente colocou aqui para você dar uma olhada? Veja bem aqui, ó. Aqui nessa página nós temos heterofobia, o preconceito contra os héteros. Esse artigo é muito interessante para você ler. Mas um que eu gostaria que você prestasse atenção, que foi feito o vídeo, é este aqui, ó. E eu já vou finalizar, certo? Homofobia, um insulto e uma fraude, certo? É um vídeo, ele está no YouTube também. E embaixo tem o link para você entrar aqui no... Não está no YouTube, está no Justin. Está no Justin, República dos Espíritos, Justin TV, ó. É Justin TV Frank 11 Ado. Então, você botando ali, ó, homofobia, um insulto e uma fraude no Google, você já vai baixar aqui nesse site, aonde tem aqui a desmistificação, a explicação, certo? Essa fraude e esse embuste que é acusar as pessoas de homofobia. Então eu espero que você faça sua análise crítica, coloque seus comentários, enfim, se manifeste, gostei, não gostei, coloque ali, favorite, divulgue para os seus conhecidos. Assista ao que foi tratado no último dia 15 de maio na Comissão de Educação da Câmara. É a volta do kit gay nas escolas, onde milhões de crianças estarão sendo estimuladas a serem homossexuais. Assista! Ao longo do seu governo, o senhor indicou 6 dos 10 ministros hoje em atuação no Supremo e há um certo sentimento entre alguns juristas de esquerda que esse Supremo Tribunal, essa parte do Supremo Tribunal indicada pelo senhor, não é tão de esquerda assim, talvez até por questões religiosas de muitos desses ministros que são praticantes. Esse Supremo é de fato a cara esses indicados pelo Supremo são os ministros dos seus sonhos, quer dizer, são a cara do governo Lula, ou no fundo eles são uma composição de fatores políticos, de expressões políticas que levariam a criar esse Supremo. E uma última pergunta seria, o novo ministro a ser indicado, será que ele tem uma cara diferente, né, mais favorável aí a questões como aborto, direitos dos homossexuais, que estariam menos relacionados aí, menos ligados, digamos assim, às posições da Igreja Católica? Obrigado. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil, que recorrentemente, no caso da pedofilia dentro da Igreja Católica, é a culpa da criança homossexual. Tá? As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer
corpos de outros meninos e meninas, e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente, em seus corpos, tá, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Tá? Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Entretanto, e aí é um fenômeno que eu tenho percebido nos últimos anos, é que as crianças estão aparecendo, surgindo como homossexuais e se identificando como cada vez mais cedo. A Bíblia não foi escrita em português, né? A Bíblia foi escrita em grego. E a Bíblia usa Paulo, para falar a verdade, porque é muito generalizante a gente falar, né? Em 1 Coríntios 6,9, Paulo diz que o sodomita, ele é traduzido assim em português: os sodomitas e os efeminados não entrarão no reino dos céus. E asenoi koitai é uma palavra controversa, porque é quase que um analogismo. Ele pode ser traduzido como homem de cama, como prostituto ou como estuprador. Que ela diz que a professora dela foi a prostituta. E a escola dela foi a escola da vida. Minhas melhores professoras foram justamente as prostitutas. Pra onde eu fui expulsa foi o meio que me acolheu. Então não tem nem o que se discutir, entendeu? Um kit ou qualquer coisa, até dele ser chamado um kit gay, que no Estado brasileiro que vê essa necessidade de ser colocado isso dentro das escolas, e ele tem que colocar, não tem que ficar entrando nessas todas discussões. Do projeto Escola Sem Homofobia, que, repito, falo aqui nem como deputada, falo também como professora que sou. Um projeto cuidadosamente elaborado, né, dentro, inclusive, dos padrões científicos. Um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou, um beijo lésbico na boca. A gente ficou uns 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Então era... E nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Com um monitor ensinando como colocar a camisinha no pênis. E aí ele explicava para você abrir a camisinha, apertar a camisinha na ponta, desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina. E desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina. E o pênis na vagina. E o pênis na... Depois do 10º pênis na vagina, eu virei para ele e perguntei: mas, meu querido, quem disse que eu vou introduzir o pênis na vagina? E ele levou uns 10 minutos para entender o que eu estava dizendo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Bancada no Congresso Nacional, uma bancada evangélica também, uma bancada católica, vamos dizer, uma bancada cristã, que muitas vezes faz uma pressão muito grande para a aprovação de determinadas leis, que são leis que, no fundo, representam valores morais, não da totalidade da população, mas representam valores morais dos religiosos. Né? Para o material, a hora que fosse na escola, ele não ficar enfiado lá em alguma gaveta. Então, para colocar o cartaz na escola, para as professoras e os estudantes poderem reivindicar. E outra, esse material foi feito com recursos públicos. Agradecer a Comissão de Direitos Humanos, aí nos nossos queridos deputados, que inclusive aprovamos uma emenda de 11 milhões na semana passada. Obrigado ao Chico Alencar, que tem sido o nosso grande articulador. Recursos da nossa população, que veio do dinheiro público. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista sem medo de ser feliz. O caso do Rio de Janeiro, por exemplo, em que um vereador propôs uma aberração constitucional, uma lei inconstitucional, uma aberração mesmo, que propõe que o município proíba a distribuição na rede pública de ensino municipal de qualquer material que venha enfrentar a homofobia ou trabalhar o tema. Vemos pastores que sempre quando falam de pedofilia
querem ligar a pedofilia à homossexualidade, quando que as pesquisas nos mostram que mais de 70% dos pedófilos são pais, são tios, são avós, são primos. Talvez os outros 30% estejam aí dentro das igrejas, nos púlpitos, vestindo batinas e pregando por aí. O deputado Jean falou do capetinha que tentou, porque é filho de capeta é capetinha, né? O capetinha que tentou passar uma aberração lá na Câmara dos Vereadores do Rio, é um absurdo não deixar que seja distribuído material. Ele diz que Jonatas era uma vergonha para sua família, e o hebraico vai usar a palavra amante, né, de Davi. Então, não há uma certeza, há especulações sobre esse romance, mas a gente percebe nos textos bíblicos uma ligação muito forte entre Davi e Jonatas, e a palavra que Saul fala para Jonatas, palavras ofensivas, são palavras que dão a entender que Jonatas amava Davi como um homem ama uma mulher. Menino de 12 anos, porque é pego com uma revista gay, é expulso das escolas públicas, porque o que a gente mais vê nas escolas públicas são imagens de santos, crucifixos, enquanto que o Estado é laico. Eu acho que está na hora da gente tirar as imagens de Maria, de santo isso, de santo daquilo, e de crucifixos dos espaços públicos, poder de projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados. Eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Não podemos assistir passivamente este movimento que busca acabar com a família e as religiões. Mesmo respondendo a dezenas de processos, continuarei fazendo a minha parte. Quanto a você, não se omita. Amanhã poderá ser tarde.